e vamos dar sequência ao que nós já tínhamos observado nas aulas anteriores. Então, ou melhor, na aula anterior, né? Aqui nós vamos falar sobre a coisa que é mais importante numa entrevista, né? É antes da entrevista acontecer. E aqui é importante que você atente para esses passos, para esse mapa mental que você precisa desenhar sempre que for dar uma entrevista. Eu digo sempre, porque mesmo as pessoas que costumam dar entrevistas com frequência, às vezes se atrapalham, porque às vezes não prestam a devida atenção na intenção por trás do convite para a entrevista. É por isso que eu recomendo uma lista de checagem para você. Ela começa por uma pergunta fundamental: qual é a pauta? Repare, por mais genial que você seja, não dá para se aventurar em uma entrevista sem saber, afinal de contas, o que querem extrair de você. Qual é o assunto que está sendo tratado e no qual a sua entrevista vai ser inserida como contexto. Então, saber o que é a pauta é entender o assunto que será tratado, ou os assuntos que serão tratados durante a entrevista. É importante saber disso? É fundamental. Eventualmente, pode acontecer que alguns jornalistas ou produtores, quando entram em contato, digam que a pauta é falar sobre as coisas que estão acontecendo de uma forma bem genérica, ou saber sua opinião sobre esse caso, aí o caso tal, ou essa notícia, ou o que disse fulano, né? Se inteire, perca tempo, ou se você tem uma assessoria de imprensa, peça para a sua assessoria perder tempo, porque não é tempo perdido, para entender a pauta da entrevista. Não dê entrevistas sem conhecer a pauta. Pode ser uma grande armadilha, pode ser uma grande oportunidade? Pode. Mas será que vale a pena colocar toda a sua carreira em jogo por causa de uma aparição, por mais, digamos, espetaculosa que ela seja, num grande veículo de imprensa? Não vale. Então, quem é a pauta? Ou melhor, qual é a pauta? Quem é o entrevistador? Onde será a entrevista? Por que lhe convidaram para essa entrevista? Repare que saber quem vai lhe entrevistar é muito importante, porque, a depender de quem for, a entrevista pode ser mais amistosa ou menos amistosa. Os jornalistas, ao contrário do que querem fazer crer alguns veículos de comunicação, eles não são neutros. Nenhum jornalista é neutro do ponto de vista político. Por quê? Bom, porque eles são pessoas, os jornalistas, meus colegas, muito bem informadas. São obrigados a conhecer a estrutura do Estado. São obrigados a saber o nome de cor e salteado dos principais cargos da República, do município e do Estado. Não são pessoas inocentes. Não são pessoas incapazes de fazer juízo de valor sobre a atuação de determinado partido político ou de determinada personalidade política. Portanto, quem vai lhe entrevistar, necessariamente, é um indivíduo que tem uma posição política. A posição política de quem vai lhe entrevistar é favorável ou contrária à sua? Você não tem essa informação? Bom, não precisa ter todas as vezes, mas é fundamental tê-la se você quer dar uma boa entrevista e saber com quem, afinal de contas, está falando. Repare,
pesquisar isso não é algo antiético. Porque antes de lhe convidarem para uma entrevista, provavelmente pesquisaram quem é você. Então, você está fazendo o trabalho de saber com quem vai conversar, não tem nenhum problema nisso. Ah, mas isso pode gerar dificuldade? Não. Se for uma pessoa com visão política contrária à sua, econômica diferente da sua, visão social diferente da sua, não tem problema. Mas, repare, você já vai para a entrevista devidamente preparado para eventualidades que podem acontecer. Esse lugar da entrevista tem muito a ver, sabe, com o que eu li de Sun Tzu. Sun Tzu é um general chinês que escreveu um livrinho chamado A Arte da Guerra. É um livro muito interessante sobre estratégia política. Se você não leu ainda, eu recomendo que leia. É um livro difícil de ler. É um livrinho assim, deve ter pouquíssimas páginas. Tem pouquíssimas páginas, acho que 100, um pouco mais de 100. Dá para ler assim, numa pegada só. Só que é um livro complexo de entender. E por exemplo, existem livros com 400 páginas, até mais, explicando a arte da guerra. Porque a arte da guerra trata de estratégia. E numa guerra, ou em qualquer ambiente de disputa, e a entrevista não é um ambiente amistoso e favorável. Pode ser, mas pode não ser. De toda forma, você será instado a falar sobre aquilo que pensa e se posicionar diante da sociedade, o que pode impactar na sua vida profissional, pode impactar nos seus negócios, nas instituições que você representa. Então, uma entrevista é um ambiente hostil por natureza. E quem pensa ao contrário está, a meu ver, eu respeito as opiniões contrárias, mas a meu ver está subestimando o poder da imprensa, o quarto poder da República, por assim dizer. O lugar onde é a entrevista é muito importante. Vai ser dentro de um estúdio, dentro do estúdio da emissora, dentro da redação do jornal, da revista, vai ser na sua casa, vai ser na rua, vai ser numa instituição, vai ser aonde a entrevista. É um lugar onde você se sente à vontade, confortável, ou é um lugar hostil, que pode, digamos assim, onde você não se sente muito confortável. O lugar onde você vai dar a entrevista é o campo aonde você vai guerrear, né? Aonde haverá a batalha. É disso que Sun Tzu fala, que os generais que ganham guerra são aqueles que sabem escolher um ambiente, um território, um local para a batalha mais favorável. Então, se puder, escolha lugares mais favoráveis para conceder entrevistas, onde você se sinta mais à vontade. Isso não quer dizer que você não vá para lugares hostis, mas prepare-se ainda mais para esses lugares. O que eu estou querendo dizer aqui é que precisa haver, né, esse tipo de avaliação. E por que lhe convidaram para essa entrevista, afinal de contas, hein? O que eles querem de você? Tenha em mente como funcionam os veículos de comunicação. Repare que é muito importante usar a memória. E a memória, ela funciona por tags, né? É o que eu costumo dizer, você precisa ter imagens mentais daquilo, da ideia que você pretende comunicar. E é essa imagem mental que vai fazer você resumir a sua ideia dentro do contexto de tempo que está sendo disponibilizado. Se for 30 segundos, você vai ter tempo de falar 2 frases.